Bem-vindo ao vídeo número 8, Role of Ketamine and Neurostimulation Treatments in Insomnia Comorbid with Major Depressive Disorder, papel dos tratamentos com cetamina e neuroestimulação na insônia comórbida com transtorno depressivo maior. A cetamina é um antagonista do receptor N-metil-D-aspartato, ou NMDA, que foi aprovado para o tratamento da depressão resistente ao tratamento. A ação da cetamina na plasticidade sináptica tem sido associada a seus rápidos efeitos antidepressivos. De forma aguda, a cetamina eleva o fator neurotrófico derivado do cérebro, os níveis de BDNF, bem como a atividade de ondas lentas no início da noite e as ondas lentas de alta amplitude. O BDNF e a atividade de ondas lentas são marcadores de plasticidade sináptica, e a mudança nesses marcadores está correlacionada a uma mudança de humor em pacientes deprimidos que respondem à cetamina. Além disso, a redução da taxa de sono delta na linha de base pode ser um preditor útil da linha de base da resposta rápida à cetamina em indivíduos com depressão maior resistente ao tratamento. Em um estudo aberto que incluiu 132 pacientes com depressão unipolar e bipolar, os pacientes com muita insônia apresentaram maior probabilidade de resposta e remissão do que aqueles com pouca insônia após a administração de cetamina. Os pacientes com alta insônia apresentaram não apenas uma latência mais curta para responder e remitir, mas também uma melhora maior do que aqueles com baixa insônia. A estimulação magnética transcraniana repetitiva, ou RTMS, é uma técnica de neuromodulação não invasiva aprovada pela FDA para o gerenciamento da depressão resistente ao tratamento. A RTMS envolve a aplicação de um campo magnético de alternância rápida para induzir uma estimulação elétrica em uma região focal do brain. Embora o mecanismo de ação da RTMS não seja claro, a hipótese é que ela modula os circuitos cerebrais patológicos associados à depressão maior. Estudos eletrofisiológicos em pacientes com transtorno depressivo maior sugerem que a RTMS aumenta localmente a atividade de ondas lentas do EEG e atrasa o início do primeiro sono REM em uma média de 17 minutos, além de prolongar a duração do ciclo não REM. Os dados iniciais sugerem que a RTMS de alta frequência, que é de 10 Hz ou mais, usando bobina em forma de figura de 8 e bobina H1, visando o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo ou bilateral, pode ser potencialmente eficaz no tratamento da insônia comórbida com depressão resistente ao tratamento. No entanto, faltam evidências que explorem a ação mecanicista da RTMS na melhora da insônia, e são necessários estudos sistemáticos maiores para estabelecer a eficácia da RTMS no tratamento da insônia nessa população. A terapia eletroconvulsiva, ou ECT, é uma das intervenções mais eficazes para pacientes com depressão resistente ao tratamento. A ECT é administrada sob anestesia e envolve a administração de uma corrente elétrica por meio de eletrodos no couro cabeludo, o que resulta em uma convulsão generalizada, que geralmente dura de 20 a 60 segundos. Apesar do uso de longa data, os mecanismos de ação subjacentes da ECT são desconhecidos e não há biomarcadores prognósticos objetivos que sejam usados rotineiramente para detectar a resposta à ECT. A ECT foi associada ao aumento da atividade diurna, do tempo total de sono e da eficiência do sono em pacientes com transtorno depressivo maior. Foi levantada a hipótese de que a ECT alivia a depressão por meio do aumento da expressão de ondas lentas e fusos do sono, facilitando assim a reconfiguração sináptica em circuitos neurais patológicos em pacientes com depressão resistente ao tratamento. Em um pequeno estudo com 15 participantes, os autores compararam o sono pré-tratamento e as mudanças no sono após o término da ECT usando estudos de sono por polissonografia. Os pacientes foram submetidos a ECT 2 vezes por semana por um período de 7 semanas. A remissão estável foi definida como uma pontuação na escala de avaliação da depressão de Hamilton, ou HDRS, inferior a 8 em 6 meses após a ECT. Os autores relataram que o aumento do sono de ondas lentas e a diminuição da densidade de REM foram observados apenas em remitentes estáveis. Na linha de base do sono pré-tratamento, uma maior densidade REM do primeiro período de sono REM foi significativamente associada a melhores resultados de depressão com ECT. A estimulação do nervo vago é um tratamento invasivo de neuromodulação aprovado pela FDA para o tratamento da epilepsia e da depressão maior resistente ao tratamento. A VNS envolve a implantação de um gerador de pulsos no chest, que é conectado aos eletrodos colocados ao redor do nervo vago esquerdo. Correntes elétricas intermitentes são enviadas do gerador de pulsos para o nervo vago esquerdo e por meio do núcleo do trato solitário para várias regiões do brain. Em um pequeno estudo com 7 participantes, em pacientes com diagnóstico de depressão resistente ao tratamento, após o implante de VNS, foram realizados estudos do sono em laboratório, na linha de base
e em 10 a 12 semanas. A VNS melhorou os sintomas clínicos da depressão, bem como a arquitetura do sono, em comparação com a linha de base. Os autores do estudo relataram que os pacientes com depressão resistente ao tratamento têm ritmos de EEG do sono atenuados, que são restaurados para amplitudes quase normais com o tratamento com VNS. Pontos principais. Intervenções de tratamento avançado para o transtorno depressivo maior, como cetamina, MT, ECT e VNS, foram associadas a alterações do sono em pacientes com depressão maior, resistente ao tratamento. São necessárias mais pesquisas para estabelecer os mecanismos de ação dessas intervenções de tratamento avançado e os resultados do sono, bem como para estabelecer alterações na arquitetura do sono, como biomarcadores da resposta clínica.